Fala, moçadinha! Professor Whindersson na área. Vamos retomar o tema do último vídeo de geometria. Os triângulos. Vou falar dos teoremas de Pitágoras, coisa linda, bonita, e das áreas do triângulo. Vamos nessa? Pá! Safadinhos. Cara, o teorema de Pitágoras. Olha aí, Pitágoras, que bonito! Pitágoras é um dos camaradas mais citados no mundo da matemática. E principalmente a galera do ensino médio conhece muito Pitágoras. Né? Mas o teorema dele é muito legal, cara. É muito legal. É simples, a ideia é muito simples e é tão interessante que o matemático americano Loomis ele já encontrou, publicou 370 demonstrações sobre esse teorema. Cara, é fantástico. E aí a gente está falando, né, do Egito e da Babilônia, alguns anos antes de Cristo. Ele já elaborava ideias, né? Muitos conhecem a sociedade secreta que ele criou, né? Uma escola, e dali por diante tem inclusive teorias de que alguns teoremas que são famosos, alguns deles atribuídos a Pitágoras, foram os alunos dessa escola que elaboraram, tá? Mas vamos falar aqui do teorema de Pitágoras de uma vez. Em qualquer triângulo retângulo, atenção aqui ó, para os infiéis, o cara que costuma querer usar isso aqui em todo quanto é lugar, em triângulo retângulo. A área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que tem como os lados cada um dos catetos. Então, se A é a medida da hipotenusa, B e C são os catetos, o enunciado do teorema de Pitágoras equivale a afirmar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Lembrem que a hipotenusa é o maior lado. Se ele é um triângulo retângulo, então quem está de frente para um ângulo reto. Então está aí um triângulo, a área dos catetos, ó, somar a área desses dois catetos vai dar a área desse lado maior que é a hipotenusa. É isso que é o teorema de Pitágoras, cara, é bonito, lindo, a galera ama de paixão. Para mostrar, para provar o teorema de Pitágoras, olha o que eu fiz. Ó. Eu peguei os catetos e fiz um quadrado com o lado deles, já que o teorema de Pitágoras cita a área. Né? Então, é lado ao quadrado. Um cateto ao quadrado, mas o outro ao quadrado. Vocês estão vendo que aqui eu teria a hipotenusa ao quadrado, que é o lado dele ao quadrado. Né? Vocês estão vendo que é um quadradinho aí, a área dele é lado ao quadrado. Então, o que diz o teorema? Que essas 5 peças que eu dividi tem que encaixar ali. Então, olha que legal. Ó. Vou encaixar, encaixou, encaixou, encaixou. Cara, olha que mágico, que coisa fabulosa. A área, os dois espaços que nós tínhamos ficaram encaixados na área que corresponde ao quadrado formado pela hipotenusa. Isso é o teorema de Pitágoras, uma demonstração geométrica dele. Cara, é bonito demais. Aqui nós temos, então, uma outra forma de visualizar isso. Reza a lenda que os egípcios, toda vez que o rio Nilo enchia, ele derrubava as marcações dos terrenos e as pessoas não sabiam mais onde é que estava o terreno, não sabiam fazer grandes linhas retas para confirmar a posição exata dos terrenos. Então, reza a lenda que as pessoas usando uma corda com 9 nós, eles conseguiram formular o mecanismo do teorema de Pitágoras. Tem gente que diz que o próprio Pitágoras deu essa ideia, então é difícil a gente saber com precisão. Mas se você juntarem uma corda com 9 nós, vocês estão vendo assim, ó, espaçados igualmente, essa corda, se você esticar com esse formato, tá? Ó, se você deixar 3 nós de um lado, 4 do outro e 5 do outro, vocês vão ter aqui que nesse lugar que tem 3 e 4 nós, você tem um ângulo preciso de 90 graus. Cara, isso é muito legal.
a natureza do teorema de Pitágoras geométrica tem a ver também com isso. Então, esse lado vale 3, esse 4 e esse 5. Quando você faz aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado é um lado ao quadrado, mais o outro ao quadrado, ele bate. Então, esses números aqui, esses númerozinhos bonitinhos, o 3, o 4 e o 5, eles formam o que a gente chama de tríades pitagóricas, ou ternos pitagóricos. E é legal a gente sacar o que acontece com esses números. Então, 3, 4 e 5, eles formam um triângulo retângulo, ou seja, eles obedecem ao teorema de Pitágoras. Se você pegar o dobro desse lado, ó, o dobro do lado, aqui eu estou multiplicando por 2, tá bom? Multiplicou por 2, multiplicou por 2. Isso aqui também dá certo, isso obedece ao teorema de Pitágoras, porque 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. 36 com 64 dá 100. E 100 não é 10 ao quadrado? Se você multiplicar por 3, gente boa, cada lado, a hipotenusa também vai ser multiplicada por 3. Também dá certo, 9, 12, 15. Ah, multipliquei por 4, professor, um lado. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. A hipotenusa vai ser 4 vezes 5, que é 20. Esses ternos são muito legais, gente. Qualquer que seja o valor, multipliquei por 5, também dá certo. Multipliquei por 20, também dá certo. Tá? Então, 3, 4 e 5 formam um número, uma sequência mágica de 3 números que obedecem ao teorema de Pitágoras e os produtos dele por 2, por 3, por 4, por qualquer valor também obedecem. Guarda esse valor aí, isso aí é legal. E vamos para os exercícios bonito. Encontre os valores das variáveis. Olha que lindo! X é hipotenusa, tá vendo que é um triângulo retângulo? Por favor, seu safadinho, não vai querer usar Pitágoras em todo canto, não, tem que usar aqui. Então, gente, não tem o que fazer. Eu já sei que é 13 a resposta. Por quê? Porque lembra que eu falei no outro slide que 3, 4 e 5 formam uma tríade? 5, 12 e 13 é a outra. Mas vamos provar para os infiéis. O cara, não acredito. Então tá aqui, seu safadinho, presta atenção. 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 44, 144 com 25 dá 169. A raiz de 169 é 13, eu já sabia. Então vale a pena a gente ter algumas dessas tríades assim na ponta da língua. Aqui, professor, aí lascou. O senhor disse que era só um triângulo. Mas, cara, é fácil a gente fazer um cortezinho assim. Você tá vendo que tem 2 triângulos aqui? Então, ó, aqui eu não sei quem é, mas vou chamar de Y. E eu quero achar o x, que é o cateto desse triângulo ADB. Se eu achar o y aqui, porque eu tenho um cateto e tenho um outro cateto, eu uso Pitágoras, acho o y e 3y e x, eu acho x. Então, eu faria assim primeiro. Ó, y ao quadrado é 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Uma das dicas que eu dou para vocês é que se você vai usar esse valor aqui de forma intermediária, não tira a raiz, não. Deixa o y ao quadrado. Vou mostrar para vocês que vale a regra. Ó. 4 mais 16 vai dar 20. Tá? Quem, quero fazer a raiz de 20. Não faz não. Ó. Por quê? Se isso aqui você vai elevar ao quadrado, ele é a hipotenusa do outro triângulo, concordam? E você tem 3 ao quadrado e x ao quadrado, quando você for fazer o y ao quadrado, você já tem ele que é 20, ó. Já está o y ao quadrado aqui, entenderam? Aí o cara vai e fala, ih, professor, deu uma raiz de 20, o que é que eu faço? Cara, você nem vai usar raiz de 20. Você vai fazer isso que eu estou falando aqui, olha que legal. 3 ao quadrado é 9, quando você passar o 9 para cá, ele vem subtraioso, e x ao quadrado é igual a 11. Aí, para encontrar x, você diz que é raiz de 11. Quanto que é a raiz de 11? É raiz de 11. Não fica querendo inventar. É 3, alguma coisa? Não, gente. O número mais perfeito possível é raiz de 11. Deixa assim e vai ser feliz. Legal, legal, legal? Aqui. 10, 6. Cara, se vocês lembrarem da tríade, você responde isso aí olhando. Eu já sei que é 8. Mas tá. A ideia é você sacar que 3, 4 e 5 é uma tríade. É um terno pitagórico. O dobro dele, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8 e a hipotenusa vai ser o dobro de 5, que é 10. Mas tudo bem, para os infiéis, você vem, continua. 10 ao quadrado é hipotenusa, 6 ao quadrado é 36, dá um cateto, joga ele para o outro lado, ele vem subtraindo, vai dar 64 e a raiz de 64 é 8. Eu já sabia, porque tem a ver com um terno, ó, 3, 4 e 5. 6, 8 e 10 também vai dar certo, gente. Vamos usar o mecanismo. Uma dica muito legal, divertida, bonita, linda.
Agora, esse outro triângulo, ele é bem mais safadinho que o primeiro. De novo, eu quero achar a hipotenusa. Eu tenho um cateto. Ó, isso aqui tudo eu sei que vale 10. Tá? Mas vamos lá, é o cateto, tá? Não vai falar, 10, vamos até 8. Não, vamos devagar. Aqui tá certinho, ó. Hipotenusa, cateto, o outro cateto eu garanto que é 8. Mas tá, vou chamar isso aqui de y. Vocês estão vendo que o 5, o 2 e esse y, eles formam um triângulo que também é retângulo? Quer dizer que eu posso usar Pitágoras aqui também, concordam? Então vamos lá, ó, você manda bala. Que 5 é hipotenusa, gente, não vai querer fazer o y ao quadrado, não, seu safadinho. Presta atenção aqui, peste. Ó, 5 ao quadrado é 2 ao quadrado mais y ao quadrado. Você tem que 25 é igual a 4 mais y ao quadrado. Joga o 4 para o outro lado, ele vem subtraindo. Y ao quadrado é raiz de 21. O cara vai, y é igual a raiz de 21. Ai, meu Deus, não presta atenção mesmo. Presta atenção no que eu estou falando. Guarda o y ao quadrado, porque aí você vai fazer agora ó, x ao quadrado, a hipotenusa do triângulo ABC é o y ao quadrado mais 10, que é todo esse caminho aqui ao quadrado. Tá bom? Então vamos lá, ó. O y ao quadrado você vai trocar por 21, gente. Você vai fazer 100 mais 21 dá 121, a raiz de 121 é 11. Se você fizesse a raiz de 21, ia querer pôr um número quebrado, não faz. Aguarda, guarda esse valor e vai para a destruição. Não é bonito, não é bonito, não é bonito? Vamos lá. Determine a diagonal de um quadrado de 8 centímetros. Aqui não está falando em nenhum momento do teorema de Pitágoras, mas a gente sabe que se o quadrado é um quadrado, ele é formado por 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus. Vocês estão vendo que essa diagonal aqui, que eu chamo de D, ela forma um triângulo retângulo e que eu sei que os lados são 8. Então, você diz que a hipotenusa ao quadrado é um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado. Ou seja, o cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Peço a vocês que segurem a tentação de querer fazer 64 mais 64, porque isso aqui já é legal. Ó. 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 2 8 ao quadrado. E aí, quando você for tirar a raiz desse troço, aí fica bem legal, porque um número que está elevado a 2, na raiz quadrada, você pode tirar ele da raiz, ou seja, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, essa diagonal é 8, raiz de 2. Eu queria aproveitar esse exemplo para mostrar para vocês que, por Pitágoras, eu posso definir isso para qualquer triângulo. Ó. Eu vou dizer que o lado é L, tá? Não é esse triângulo mais, tá? Esquece o 8 aqui, esquece o 8 aqui, tá bom? Eu tenho um quadrado de lado L. Toda diagonal vai ser assim, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado. Vocês estão vendo? A mesma coisa em cima, vai dar 2L ao quadrado. Quando você tirar a raiz, o L ao quadrado vai sair, só que ele sai L sozinho. Então, isso é regra. Regra, é como se fosse uma fórmula. Ah, professor, tem que decorar. Não, não precisa decorar nada. Mas você vai fazer isso toda vez? Se você conhece, você vai se apropriando de algumas coisas, decora mesmo. Então, se você tem essa capacidade de decorar, decora. Porque qualquer quadrado, a diagonal é lado, raiz de 2. É muito bonito, lindo, emocionante. E para fechar, então, esse segundo vídeo sobre o triângulo, a gente vai falar sobre a área do triângulo. Aqui eu tenho o triângulo e a altura dele é um dos lados e a base é o outro. Tá? Esse é um triângulo retângulo. Eu vou definir aqui, mas a partir daqui a gente pode usar isso para qualquer triângulo, tá bom? Qualquer triângulo. Desde que você saiba a base e a altura. Obviamente, óbvio. Então vamos lá, olha só. Se você completar aqui um retângulo, a área do retângulo é uma das mais divertidas que a gente conhece. Que é só você base vezes altura, lado vezes lado. Só que nesse caso, como o triângulo é a metade desse retângulo, então a gente precisa dividir por 2. Então pronto, ó, de uma forma muito direta, é base vezes altura sobre 2. Se você tem um triângulo, tá vendo? Ele não é retângulo, ó. Essa é a base, essa é a altura. Se eu completar aqui um outro triângulo igual, nós temos um paralelogramo. No próximo vídeo de geometria eu vou falar dos quadriláteros. Então a área do paralelogramo é base vezes altura. Como eu fiz um corte, eu preciso só dessa área aqui, ó,
é como se eu tirasse essa. Tirar essa é dividir por 2. Então, isso aqui, gente, decore mesmo. A área de qualquer triângulo, se você tem base e você tem altura, é base vezes altura sobre 2. Um triângulo bem especial, que é o triângulo equilátero, a área dele também é interessante, ó. Por quê? Você tem o lado, no caso vai ser a base. Se eu cortar ele aqui no meio pela altura, como vocês estão vendo, isso aqui vale a metade do lado, concordam? Aí você faz assim, ó, base, né? No caso aqui, eu vou fazer a hipotenusa, é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, vou usar Pitágoras aqui, ó, para achar a altura dele. Então, reparem o que vai acontecer. O L ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4. Vou jogar ele para o outro lado, ele vem negativo. Vocês estão vendo aqui, ó, que 4 vezes 1, 4. Tem 1 aqui na frente, certo? 4 menos 1 que está aqui vai dar 3. Então, ó, a altura ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. Quando você tirar a raiz, tá vendo que esse quadrado aqui eu vou fazer ele virar uma raiz aqui, ó, vai ficar uma raiz aqui, certo? Ficou feio para diabo, mas é isso. A raiz de 4 é 2. L ao quadrado vai sair da raiz e vai sobrar L raiz de 3. Então, a altura, para quem gosta de decorar a fórmula, a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente já tem o parâmetro para usar essa fórmula aqui de cima e achar a base. Eu sei que vai ficar feio para diabo, porque a base é L. Para achar a área, você faz base vezes altura sobre 2. Quando você faz L vezes L, vai dar L ao quadrado. E esse 2 vezes esse 2 vai dar 4. Então, isso aqui, gente, eu também tenho decorado, porque eu acho muito útil essa fórmula. A área de um triângulo equilátero. Você sabe só o lado, o que você faz? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pega o valor do lado, eleva ao quadrado, multiplica por raiz de 3 e divide por 4 a área do triângulo equilátero bonito, lindo. E eu coloquei aqui também para recordar, não vou ficar demonstrando isso, mas tem outras formas, tem mais do que essas, tá? Mas eu queria fazer essas aqui que eu acho que são as mais importantes. Você tem dois lados e o ângulo entre eles, a área pode ser A vezes B, lado vezes o seno do ângulo dividido por 2. É como se fosse base vezes altura sobre 2, tá? Mas, por enquanto, é assim mesmo, que eu quero que vocês lembrem da coisa. E tem um aqui também é muito famosa, que a galera gosta muito, que você tem os três lados. Você não sabe se é retângulo, você não sabe de nada desse triângulo. Mas se você tem os três lados, você acha primeiro o semiperímetro, que é somar. O que é o perímetro, né, gente? O perímetro é a soma dos lados. O semiperímetro é a metade disso. Ou seja, você soma A, B e C e divide por 2. Você acha o semiperímetro e daí você usa a fórmula de Hierão. Tem livros que chamam de Hierão, outros que falam de Heron. É a mesma coisa. Eu sei que é sinistra, cara, mas se você souber usar essa fórmula, você tem os três lados, você vai ser feliz. Ó. É o semiperímetro menos um lado, o semiperímetro menos o outro e o semiperímetro vezes o terceiro lado. Multiplica tudo isso, tira uma raiz. Essa é a famosa fórmula de Hierão. É muito bonito, lindo, maravilhosa. A área de um triângulo não se altera quando sua base permanece fixa e o terceiro vértice percorre uma reta paralela à base. Então, cara, por mais ridículo que seja isso aqui, gente, acreditem, tá? Vão na fé. Que é a base vezes a altura. Se eles têm a mesma base, mas têm a mesma altura, é garantido que esses dois triângulos que vocês estão vendo têm a mesma área. Em um triângulo, uma mediana divide sua área em partes iguais. Então, aqui, ó, o que é a mediana? Ela parte de um lado, né? Ela parte, é uma reta. Ó. Essa reta aqui é chamada de mediana. Ela chega até o ponto médio desse lado. Então, a mediana divide ao meio as áreas do triângulo. Cara, isso é muito massa. Essas duas áreas aí aparentemente são diferentes, mas são iguais pela propriedade. Se dois triângulos têm a mesma altura, então a razão entre suas áreas é igual à razão entre suas bases. Então, olha só. Dois triângulos têm a mesma altura. Esses dois triângulos têm a mesma altura. A altura, lembra, por favor, né, gente? Que a altura é daqui para cá. Ó, é essa retinha que sai aqui. Ó. Se esses dois triângulos têm a mesma altura, a relação entre as áreas vai ser a relação entre as bases. A divisão mesmo, na cara dura.
A razão entre áreas de triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Isso aqui também é muito útil, não vale só para o triângulo, vale para qualquer figura. Se você tem aqui ó, um lado que é o dobro do outro, esse lado aqui e esse são o dobro desse e desse, a área vai ser multiplicada por 4. Tá bom? Então, pensem que a razão de semelhança é igual, ó, é comparar A com a linha e H com a galinha. Ficou feio isso, mas é assim mesmo. Tá? Então, a área, tá vendo aqui, ó, como você vai comparar esses dois aqui? Você chama esse aqui de K, esse divide com esse, tá? Esse primeiro é K e esse também é K. Você teria KK e KKKK, K ao quadrado, tá bom? Então, isso é legal. A área, a razão, a divisão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. Isso é muito útil. Agora sim, para encerrar nosso vídeo, vamos para os exemplinhos bonitos e lindos. Calcular a área do triângulo. Tá, pam, pam, pam. Pronto, ó. Esse caso aqui, se você lembrar dos slides anteriores, seu danadinho, se você estava prestando atenção realmente no que eu mostrei, você sabe que esse triângulo 5, 12, 13 é retângulo. Ah, professor, grande coisa, eu quero a base vezes a altura sobre 2. Mas, ó, comprova que ele é retângulo. Isso é igual, cara. 169 é 25 mais 144. Então, esse triângulo, ele tem um ângulo reto aqui. Então, olha como fica mais fácil se você sabe que ele é retângulo. Né? Que você vai usar a base como 12, a altura como 5, 12 vezes 5 dá 60, dividido por 2 dá 30. Não é muito mais fácil do que você achar a altura? Cara, dá um trabalho achar essa altura aqui, vixe. Mas usa esse mecanismo. Cara, confere. Opa, ele é retângulo. Se ele é retângulo, pega os dois lados que tem a ver com o ângulo de 90 graus aqui e vai ser feliz. Beleza? Você pode também, nesse caso, usar a fórmula de Herão. Vou mostrar para vocês como usa. 5 mais 12 mais 13 vai dar 30 por 2 dá 15. O semiperímetro é 15. Então, a fórmula de Herão é isso. Ó. 15, aí você faz 15 menos um lado, né? 15 menos 5, 15 menos 12, 15 menos 13. E você multiplica 15 por 10 por 3 e por 2. Vai dar 900 e a raiz é 30. Tá bom? Vou fazer duas fórmulas diferentes para vocês verem como fica. Mas eu vou fazer mais isso não, mas só uma vez. Tá legal? Exemplo 2. Determine a altura e a área do trapézio a seguir. Esse trapézio aí, na verdade, eu não quero ainda falar da área do trapézio. Mas, se vocês fizerem um corte aqui, vocês vão notar que essa pontinha é um triângulo. Esse lado é 5, e como esse aqui inteiro, ó, isso aqui tudo vale 8, quer dizer que esse pedacinho é 3. Então, pensa comigo. Eu não sei quem é a altura desse trapézio, mas eu sei que, se eu jogar 3, esse número h, e o 5 no Teorema de Pitágoras, eu vou achar o h. Para quem lembrou do que eu falei antes, 3, 4 e 5 formam terno. Quem é o safadinho que lembrou disso, danadinho? Ele vai bater o olho aqui e vai saber que é 4. Mas tudo bem, para os infiéis eu vou fazer ainda, vou continuar fazendo. Né? Quem gosta de fazer tudo, sofrer. 25 menos 9 dá 16 e a raiz de 16 é 4. Eu já sabia. Então aqui eu tenho um retângulo, que 5 vezes 4 vai dar 20. E aqui eu tenho um triângulo, que eu posso fazer base vezes altura sobre 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2 dá 6. Ou seja, 20 mais 6 é 26. Essa é a área do trapézio. Bonito, lindo. E para encerrar, para o triângulo isósceles de lado 5, 5 e 4. Determine a altura relativa à base de comprimento 4, determine a área do triângulo e, utilizando o fato de que a área de um triângulo é metade da base vezes a altura, determine a altura relativa à base de comprimento 5. Então, gente, olha só, fiz um desenho aqui básico desse triângulo do mal, triângulo safadinho. Ele é isósceles, certo? Então, eu coloquei de propósito o lado diferente para baixo, para ser a base, tá bom? Vocês podem fazer de outra forma, mas eu preferi assim. Se eu cortar aqui, cada lado aqui embaixo vale 2, concordam? Se eu usar Pitágoras, vocês estão vendo que usando Pitágoras eu descubro o h.
Como é que eu faço? Que 5 ao quadrado, né? A hipotenusa é um cateto ao quadrado, mas o outro cateto ao quadrado. Aqui eu teria 25, 4, esse 4 vai para o outro lado, ele vai negativo. 25 menos 4 dá 21. O h mesmo seria a raiz de 21. Letra B, determine a área do triângulo. Você vai fazer base vezes altura sobre 2. Então, a base é 4, não é assim, ó? A base é 4, é isso aqui tudo. Vezes a altura sobre 2. A altura é raiz de 21, divide por 2, 4 por 2 dá 2. Isso aqui é a área desse triângulo. Depois ele diz, ó, utilizando o fato de que a área de um triângulo é metade da base vezes a altura, determine a altura relativa à base de comprimento 5. Isso quer dizer o quê? Se eu virar esse triângulo de cabeça para baixo, ou se eu fizer ele de outra forma, vocês estão vendo aqui, ó, que ele ficou 5, aqui é 5, aqui é um outro 5, né? Eu não escrevi aqui, mas aqui é 5 e aqui é 4. Essa área eu garanto para vocês que é igual a essa. A área do primeiro caso é igual à área do segundo. Então, se eu pegar a área do primeiro e disser que ela é base, agora 5 vezes a altura dividido por 2, a gente encontra a altura do triângulo quando ele estiver invertido, quando a base dele for 5. Então, você faz, ó, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 21, e esse 5 agora vai passar dividindo, ou seja, 4 raiz de 21 sobre 5 é a altura quando o triângulo estiver viradinho, quando a base dele for 5. Beleza? Então, gente, é isso. Show de bola, o teorema de Pitágoras e a área dos triângulos, mas nada substitui a prática. Gente, vocês podem gostar, podem achar que é legal, mas tem que praticar. Quanto mais exercício vocês praticarem, melhor, mais fera vocês vão ficar. Beleza? Espero que vocês fiquem bem, tá? Fiquem com Deus, até a próxima!